Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Estou aqui fazendo mais um vídeo para o canal. Eu quero estar aqui mostrando algumas coisas para vocês aqui nessa casa, também tá explicando também algumas coisas para que vocês possam entender, né, direitinho, conversando aqui, né, alguns momentos aqui com vocês. E aqui, gente, eu vou logo estar mostrando aqui, ó, o que eu fiz aqui, né? Aqui é, na verdade, onde eu estou, aqui era uma sala, tudo isso aqui, ó, até lá, tá vendo? Onde tá lá aquela cama box. Então isso aqui tudo era uma sala, sabe? Aí essa casa aqui, gente, eu peguei o ano passado. O ano passado eu mudei pra aqui, foi no mês de março que eu mudei pra essa casa. Agora, por que, né, que eu mudei pra aqui? Eu tinha uma casa, gente, lá no outro bairro, no outro bairro aqui. Aí daí eu peguei a casa e vendi. Eu vendi a casa e fui morar na zona rural. Aí construí uma humilde casa lá, né? Nesse tempo, gente, eu era casada, tá? Aí o que aconteceu? Depois que eu construí lá, aí eu não quis morar lá nesse lugar, nessa zona rural. Eu não quis, eu me arrependi porque eu tinha vendido minha casa cá na rua e fui para lá. Por que que eu me arrependi? Não porque eu não gosto da zona rural, não porque eu desfaço da zona rural. Eu amo a zona rural, tá? Eu ainda tenho um sonho de eu ainda ter um lugar na zona rural, né? Ter um cantinho na zona rural. Eu acho muito, muito, muito bonito mesmo, muito lindo, povoados. Eu fico muito encantada com lugares assim de moradia em zonas rurais. Então, mas eu não gostei de lá, gente, porque houve uns problemas lá, sabe? Uns problemas que não há necessidade nem de estar falando aqui no canal. E aí, sem contar também a distância, também, que eu tinha que me deslocar de lá para cá, nesse tempo, o meu filho, ele estava pequeno, hoje ele tem 16 anos, né? Ele não parece que ele tem 16 anos, parece que tem 20 anos, mas ele tem 16 anos de idade. E nesse tempo ele estava ainda no segundo ano, por aí, do primeiro ao segundo ano, quando aconteceu, né, de eu ter ido para lá, para esse lugar morar. Então dependia de mim para eu ter que trazer na escola, ter que vir buscar. Então era muito longe, né? Tinha ônibus escolares também, né? Que poderia ir de boa, tranquilo. Então, era muito difícil para mim, era muito sofrimento. E eu não estava com meu corpo habituado a isso. Então, eu não estava acostumada a viver isso. Então, aproveitando alguns problemas que estavam surgindo e aí algumas coisas, e aí eu decidi colocar a placa de venda lá na casa, né? E aí eu nem esperei, assim, nem fiquei morando na casa. Botei placa de venda e fui morar de aluguel. E aí fiquei no aluguel um bom tempo, né? No aluguel. E o que aconteceu, né? Quando foi no ano de 2023, aí eu me separei. Eu estava morando em outra cidade. Aí eu me separei. E aí, como eu tinha a minha casa aqui, né? Aí eu já estava separada, aí resultado, né? Aí eu vim pra cá, mas vim morar de aluguel. Aí vim pra cá novamente, pra aqui pra cidade. E
Quando eu estava aqui, já tinha mais ou menos, gente, 2 meses. Eu estava morando aqui um mês e pouco, mais ou menos. Acho que não tinha 2 meses, não. Aí a moça que era a dona dessa casa aqui, ela me procurou e me perguntou se eu não queria trocar a minha casa com ela, porque ela tinha essa casa e ela não queria morar aqui também, por questão que ela queria uma casa na zona rural. E ela falou assim para mim: Aline, você não quer morar, você tem uma casa na zona rural e você não quer morar na casa. E eu tenho uma casa na rua e não quero morar na minha casa. Imagine como Deus faz as coisas, né? É tudo certinho. Então, se você quiser trocar, a gente troca. E aí, como ela já conhecia a casa, né? E aí nós decidimos a trocar. Então não houve esse negócio de volta, sabe? De eu ter que dar volta para ela ter que dar volta para mim. Foi tudo assim, todas as duas concordaram. Não, a gente vai trocar e pronto. Não vai ter negócio de volta, de exigir, nem eu de exigir de você, nem você exigir de mim a volta. Beleza, né? Aí nós trocamos e o resultado, né, que eu vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, gente, tinha pessoas assim que falavam para que eu tinha feito aquilo, por que que eu troquei essa casa, que não sei o quê. E era tanta conversa. Só, gente, que eu também, se eu não trocasse, a casa que tava lá na zona rural ia permanecer fechada lá. Não ia, eu não ia morar lá. Então era prejuízo para mim ela ficar fechada. E aí eu também não ia ter condições de estar pagando aluguel, até porque eu não tenho um trabalho fixo. Então eu trabalho assim de bico, que eu acho alguma coisa para fazer, alguém me chama para fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, de boa, tranquilo. Então para mim, eu trocar era lucro para mim. Então eu não dei ouvido, né, o que as pessoas falaram, eu reconheci que Deus estava me ajudando, estava do meu lado. Uma mulher sozinha, com um filho, né, menor de idade. E aí eu precisava, Deus me deu essa casa na hora certa, no momento certo. Então eu via isso, então eu não dava ouvido ao que as pessoas falavam, né, os críticos, né, eu não ligava. Então eu assim, eu gostava quando alguém me apoiava, que dizia assim: ô Lene, graças a Deus que agora você vai ter sua casa de volta, não vai ter necessidade de estar pagando aluguel. Que bom, Lene, eu fico muito feliz por você. Então aquilo ali era um grande apoio para mim, né? Então, gente, daí eu comecei a pensar, né? Qualquer biquinho que eu fazer aqui, aí eu vou estar fazendo aqui em casa. Qualquer biquinho que eu conseguir fazer, aí eu vou estar fazendo alguma coisa aqui na casa. Sempre eu foquei a isso, né? E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês como ficou a divisão aqui do quarto, né? Que era a sala, que era uma sala ampla. E aí eu pedi para que o pedreiro viesse até aqui, o pedreiro olhasse para mim. Eu falei com o pedreiro que era para dividir no meio certinho, para que ficasse a sala no mesmo tamanho do quarto. E aí o pedreiro veio, fez tudo direitinho, aí falou para mim que não ia ficar tão pequeno, ia ficar no tamanho bom. Eu falei: beleza, para mim tranquilo. Porque para mim, uma sala que dá, né, dando um sofá, para mim tá de boa. Não tenho esse negócio de querer casa grande. Não, eu acho assim, se tivesse de ser grande, ia ser grande. Mas se tem que fazer alguma coisa e ficar pequena, não tem problema também. O importante é a pessoa ter um teto para colocar a cabeça. Eu penso dessa forma, desse jeito. Aí eu vou estar mostrando aqui, gente, como ficou depois aqui da divisão do quarto. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Aí, gente, ó, aqui foi a parede, né, da divisão que o pedreiro fez. Até ele colocou aqui, ó, já, tudo direitinho.
Tá vendo? É porque eu não sei nem o nome desses negócios, gente. Porque tem a tomada, tem o que a... Pra mim, eu vou dar o nome assim, né? Apagador com a tomada. Pronto. Eu não sei o nome, mas não é, eu acredito que não é esse nome, não. E aí, gente, ele fez aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí aqui em cima, ainda tá aqui, ó. Vocês podem ver lá o ferro ali em cima, que tá segurando esse negócio aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí ele ficou até de vir aqui hoje para poder tirar. Esse aqui é a parte do acabamento da porta do quarto. Ali é o violão do meu filho, gente, que ele gosta de tocar. E aí ficou assim, ó, tá vendo? Olha o tamanho. Aí aqui, gente, ainda falta fazer muita coisa. Falta pintar, sabe? Aí aqui, ó. Aí eu vou tá... Aqui, gente, quando aqui era a sala ampla, esse aqui tudo era a sala, aqui esses furinhos aqui foi a televisão, que era na parede. Aí teve que tirar, né? Aí, gente, ó, aqui na parte da sala, ó, tá vendo? Deu pra colocar os dois sofás. Ó, tá vendo, gente? Não ficou tão pequenininho, né? Pra mim, o tamanho que ficou, pra mim ficou ótimo. Tanto da sala quanto do quarto. Gente, aqui, ó, tá mostrando aqui pra vocês também. Esse aqui, gente, era uma seteira que tinha aqui, ó. Ó, e a outra seteira aqui. Olha que distância imensa. Porque, gente, aqui também tinha coisas aqui, ó, que foi feito aqui, não foi bem feito, na verdade. Aí eu estou consertando. E uma das coisas aqui, ó, que eu, na minha visão, eu não vejo que tá certo, é essa distância imensa dessa seteira para outra, ó. Tá vendo? E além do mais, não tem necessidade dessa seteira aí. E aí, gente, eu mandei o pedreiro tirar as duas seteiras e fechar. Aí ele fechou. Eu até vendi essas duas seteiras. Teve uma moça que ela se interessou. E aí ela me perguntou se eu não queria vender. E eu vendi para elas. Até porque estava aqui, eu não ia usar mais, né? Aí eu vendi. Ali, gente, aquela porta ali, ó, tá vendo? Aquela porta ali, eu botei também. Eu pedi para que o pedreiro tirasse a porta que tinha ali, porque, gente, a porta tava bastante estragada. Para vocês terem a ideia, nem fechava. Não tinha fechadura nem nada. Aí era muito, muito estragada. Aí eu peguei, mandei o pedreiro tirar ela, né? Tudo assim de dinheiro de bicos que eu vou fazendo aí e aguardando, né? E assim, vou guardando. Sempre que eu faço, vou fazendo dinheirinho de... Assim, faço alguns bicos, aí eu guardo aquele dinheiro e aí vou juntando para fazer alguma coisa. Aí eu vou vendo o que é que eu vou fazer primeiro. Então, assim, aí eu fiz, aí eu mandei o pedreiro vir tirar a porta que estava estragada. E aí ele fez o acabamento, tudo direitinho. Aí o rapaz do vidro veio, olhou. E aí essa porta, gente, essa porta aqui que eu mandei o rapaz botar, ficou de 1 metro. 1 metro de porta. E aí, gente, eu vou fazendo, né? Pouco a pouco, ó.
Vou fazendo, mas do jeito, gente, como ela tá, eu sou feliz, porque pelo menos eu não tô morando de aluguel, porque aluguel é muito caro. Então, quando a gente paga aluguel, aí vem água, luz, aí hoje tem a necessidade de ter internet, né? Principalmente que meu filho estuda, precisa, né? Tem essa necessidade de ter internet em casa. Então, fica um custo de vida, fica alto, né? Para quem não pode estar pagando aluguel. E também quem não tem trabalho também, um trabalho fixo também, não é nada bom tá morando de aluguel. Ali, gente, é o banheiro, ó, tá vendo? E ali aquela outra porta ali entra, vai pra cozinha. E assim, gente, ó. Aqui também tem essa porta aqui, que tem acesso lá pra laje, a laje da frente. Então, gente, eu acostumo dizer assim, ó, deu tudo certo, né? A minha frase é essa, deu tudo certo. Pra mim a frase é assim, vai dar certo, pra mim é negativo. Então, eu creio que Deus está no controle de tudo, sabe? E já deu tudo certo. É difícil, trabalho é complicado mas confiando em Deus, Deus sempre vai estar abrindo uma porta, né? Sempre Deus vai estar ali concedendo o meio de fazermos alguma coisa. Eu digo para vocês, gente, que eu não tenho arrependimento nenhum de ter essa casa aqui. Pelo contrário, eu sou feliz. Eu agradeço muito, muito mesmo a Deus. Né? Quem me conhece sabe disso, o quanto eu tenho agradecido a Deus por, por Deus ser tão maravilhoso na minha vida. No momento mais difícil da minha vida, né? Deus estava ali junto comigo e Ele preparou logo ali naquele momento a minha casa para que eu não ficasse no aluguel, porque não é fácil, né? Um homem e uma mulher trabalhando, pagando aluguel, a coisa já não é boa. Imagine uma mulher sozinha, né? Que vem logo uma separação no momento que a pessoa não estava preparada, sabe? E, e naquele momento Deus, ele não soltou a minha mão. Ele estava ali, né, dizendo para mim, eu estou aqui, filha, eu estou do teu lado. E eu pude sentir isso. Então, gente, em momento algum também eu me desesperei, porque desespero não vai ajudar em nada. Nunca se desespere em qualquer situação da sua vida. Pelo contrário, confie em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque sempre nos momentos difíceis da minha vida, eu senti Deus do meu lado. Sempre ele estava e continua, sempre eu sinto ele comigo. Então, justamente por isso que eu assim confio, acredito que Deus age no momento certo, na hora certa. E a gente não pode nos acomodar. É tipo, eu dizer assim, tenho que fazer tudo isso aqui, mas eu fico na minha acomodada, não dou meu passo e só pedindo a Deus, mas eu não dou um passo. E Deus, ele faz. Ele faz, mas a gente também tem que dar o nosso passo, né? Existe uma frase popular que diz assim, faz por ti que eu te ajudarei, né? Então é isso que eu acredito, é a gente fazer, né? A gente ali focar que vai fazer aquilo ali, ó.
Você focou, você colocou na sua mente e agora você vai confiar em Deus, pedir a Deus para te ajudar. E na hora certa Ele vai te ajudar e você vai conseguir. Eu creio assim. Então é assim, gente, que eu consigo, né, aquilo que eu quero, justamente por questão disso, né, a, buscando a confiança em Deus e também pedindo força e coragem para que eu venha conseguir aquilo, né? Então é desse jeito. Então é assim que Deus tem me ajudado e creio que Deus tem ajudado também a tantas pessoas aí, né? Não só eu estou aqui contando essa experiência, o que Deus faz, né? O que Deus já fez, mas acredito eu que o mundo inteiro tem algo para contar de tudo que Deus faz na vida do ser humano, né? E eu sou uma prova viva disso. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Beijos, tchau, tchau, fica com Deus.